As 5 pessoas mais perigosas para a paz da sua casa não são ladrões, não são violentas, não são mal educadas. Na verdade, algumas delas provavelmente te abraçam, sorriem para você e até dizem que te amam. Elas entram, sentam à sua mesa, conversam com seus filhos. Mas Padre Pio via algo que você não consegue ver. E hoje você vai descobrir exatamente o que ele enxergava e por que alertava com tanta seriedade. Mantenha essas pessoas longe da sua casa se você quer proteger sua família. Talvez você já tenha vivido isso. A visita vai embora e de repente a paz evapora. Discussões começam do nada. O sono fica agitado. Até suas orações parecem não subir como antes. Você não consegue explicar o que mudou, mas sente que algo mudou. Padre Pio repetia um alerta que muitos preferiam ignorar. Nem toda visita chega sozinha. Algumas carregam influências invisíveis que sua alma sente, mesmo que seus olhos não vejam. Influências que silenciosamente vão empurrando a graça de Deus para fora. O perigo está justamente aí. Nada acontece de forma escancarada. Ninguém entra gritando ou quebrando coisas. É sutil, como uma névoa que vai se instalando enquanto você não percebe. Quando finalmente nota, a paz já foi embora. Os conflitos se tornaram rotina. A oração virou peso. Hoje você vai entender quais são as 5 pessoas que, segundo o Padre Pio, nunca deveriam ter acesso frequente ao seu lar, se você realmente quer proteger sua família e sua alma. Se você sente que precisa dessa proteção, faça algo agora. Escreva nos comentários: Padre Pio, proteja meu lar. Não é só uma frase, é uma declaração de fé, um pedido sincero. E cada vez que você escreve, está convidando a proteção espiritual para dentro da sua casa. Faça isso agora. Padre Pio, proteja meu lar. Padre Pio entendia algo profundo. A casa de um cristão não é apenas um endereço, é um território espiritual. Ali você reza. Ali seu coração descansa das batalhas do dia. Ali seus filhos aprendem a fé. Ali você busca refúgio quando o mundo está pesado demais. Por isso o inimigo ataca primeiro o lar. Ele sabe que se destruir a paz da sua casa, destrói a base da sua vida espiritual. E aqui está o que mais assusta. Ele usa pessoas como instrumentos. Pessoas que nem sabem que estão sendo usadas. Não estou falando de ódio ou julgamento. Estou falando de discernimento, de aprender a reconhecer quando uma presença traz luz ou quando traz sombra. Padre Pio sempre dizia: precisamos vigiar. O inimigo é astuto. Suas estratégias são silenciosas. Fique até o final, porque a 5ª pessoa é a mais perigosa, justamente por ser a mais difícil de identificar. Imagine sua casa como um jardim. Você cuida, rega, protege do vento. Mas de que adianta se você permite que alguém entre e jogue veneno no solo? O mesmo acontece espiritualmente. Você pode rezar, ter imagens sagradas, fazer orações da noite, mas se permite certas presenças sem discernimento, está abrindo brechas para que a graça seja roubada. Padre Pio não falava isso para assustar. Falava porque amava as famílias, porque sabia o quanto o lar é sagrado. Há pessoas que chegam e, sem dizer nada ofensivo, deixam inquietação. Outras sorriem, abraçam, parecem amigas, mas carregam sentimentos que contaminam. Tem aquelas que nem percebem o que fazem, mas estão tão ligadas a forças contrárias à fé que, quando pisam na sua casa, abrem portas para o que não deveria entrar. Padre Pio via isso. Tinha o dom de discernir espíritos, por isso alertava com firmeza. Não se trata de fechar portas para todo mundo. A caridade continua essencial, mas caridade não é ingenuidade. Você pode amar alguém à distância, pode ajudar sem permitir acesso constante à intimidade do seu lar, ao lugar onde seus filhos dormem, onde você reza, onde busca paz. Discernimento é saber a diferença entre acolher e proteger. Proteger sua casa não é falta de amor, é responsabilidade espiritual. Vamos à primeira pessoa que Padre Pio mandava manter distância. Aquela que vive na murmuração constante. Sabe quem é? Sempre encontra algo para criticar. Sempre vê o lado negativo. Sempre reclama da própria vida e da dos outros. Nunca está satisfeita.
Ela entra na sua casa e em minutos o clima muda. O que era leve fica pesado. O que era alegre vira melancolia. Padre Pio dizia algo forte. A murmuração é uma oração invertida, pense nisso. Quando você ora, eleva sua alma a Deus, traz luz, esperança, gratidão. Quando alguém murmura constantemente, faz o oposto, puxa tudo para baixo, abre espaço para negatividade, desânimo, desespero. E onde não há gratidão, onde não há reconhecimento das bênçãos, o inimigo encontra terreno fértil. Muitas pessoas procuravam Padre Pio. Padre, depois que fulano vem aqui, tudo fica pesado. Brigamos por qualquer coisa. Rezar fica difícil. Ele respondia com firmeza. Isso não é só psicológico, é espiritual. A negatividade contamina o ambiente, como uma nuvem que vai se espalhando, bloqueando a luz. Se você permite que essa pessoa frequente regularmente, está permitindo que essa sombra se instale permanentemente. Não significa desprezá-la, de forma alguma, mas significa ter sabedoria. Encontre-a em outro lugar. Ajude-a. Ore por ela. Mas não exponha sua família, seus filhos, seu descanso a essa energia destrutiva. Padre Pio sempre dizia, acolha com caridade, mas não com convivência constante. Há uma diferença enorme entre ser caridoso e ser ingênuo. A segunda pessoa é aquela que vive no pecado sem arrependimento e ainda normaliza isso dentro da sua família. Atenção, não falo de quem luta contra o pecado. Todos lutamos, caímos, levantamos, pedimos perdão, tentamos de novo. Isso é humano. Padre Pio entendia perfeitamente essa luta. Até os santos tropeçavam, ele dizia. Mas há diferença gigantesca entre quem luta e quem exalta. Entre quem sente vergonha e pede ajuda a Deus e quem zomba da fé, ridiculariza a confissão, despreza a Eucaristia, banaliza o sagrado. Pessoas que entram e fazem piada da sua oração. Olham para o crucifixo e soltam comentários irônicos. Influenciam principalmente crianças e jovens com exemplos contrários ao que você ensina. Padre Pio alertava pais com seriedade. Cuidado com quem vocês permitem ensinar seus filhos. Não só com palavras, com atitudes, com exemplos, com a forma de viver. Seus filhos observam. Veem quem você permite entrar. Ouvem as conversas. Absorvem os comportamentos. Se você permite que alguém que zomba de Deus frequente seu lar, está ensinando que isso é aceitável. Uma casa onde Deus é constantemente desrespeitado, perde aos poucos a proteção. É como tirar o telhado durante tempestade. Você talvez não perceba imediatamente, mas a chuva vai entrando, as paredes ficam úmidas, a estrutura enfraquece. Quando finalmente percebe o estrago, é tarde. Por isso Padre Pio era tão firme. Não se trata de julgar, trata-se de proteger o sagrado. A terceira pessoa é talvez a mais difícil de identificar, aquela que carrega inveja. Padre Pio falava da inveja como uma das armas mais silenciosas do mal. A pessoa invejosa nem sempre se mostra agressiva. Geralmente é o oposto. Elogia, sorri, abraça, pergunta como você está. Mas por dentro, bem no fundo, se entristece com suas bênçãos. Não consegue se alegrar genuinamente com suas vitórias. Padre Pio dizia que o olhar invejoso pesa sobre a casa. Não era metáfora. Era algo real, espiritual. Esse olhar bloqueia graças, gera confusão, atrai dificuldades. Há relatos impressionantes de pessoas que, após certas visitas, começaram brigas do nada. Discussões por motivos tão pequenos que nem faziam sentido. Dificuldades financeiras inesperadas. Um clima estranho, pesado, que não existia antes. Quando essas pessoas procuravam orientação, Padre Pio fazia uma pergunta direta. Quem entra com frequência na sua casa? Quem tem acesso à sua intimidade? Quem senta à sua mesa? Quem conhece suas bênçãos? Quem sabe de suas conquistas? Porque muitas vezes a resposta estava ali. A inveja, quando não discernida, age como sombra invisível. Você não a vê chegando. Sente apenas os efeitos. O mais triste, a pessoa invejosa muitas vezes nem percebe. Pode até achar que gosta de você, que torce por você. Mas existe algo dentro dela, um veneno que ela mesma não controla, que faz sua felicidade incomodar.
E esse incômodo espiritual, mesmo não verbalizado, contamina o ambiente. Por isso Padre Pio ensinava: o discernimento não vem só da razão, vem da oração, do Espírito Santo, da sensibilidade espiritual que você desenvolve quando está próximo de Deus. Se depois de certas visitas você sente peso inexplicável, se a paz sumiu sem motivo, se as coisas começam a dar errado de forma estranha, preste atenção. Pode ser que você esteja permitindo a entrada de alguém que não consegue se alegrar com você. Proteger sua casa dessa influência não é maldade, é sabedoria. A quarta pessoa deve ser mantida longe, aquela envolvida com ocultismo, superstição, feitiçaria, bruxaria ou práticas espirituais contrárias à fé cristã. Aqui, Padre Pio era absolutamente firme, sem meio termo. Ele dizia algo que muitas pessoas hoje não querem ouvir. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você está com Deus ou contra Ele. Não há terceira opção. Quem se envolve com essas práticas, mesmo achando que é inofensivo, mesmo dizendo que é só curiosidade ou tradição cultural, abre portas espirituais perigosas. Essa pessoa carrega influências que não vêm de Deus. Podem se apresentar como algo bom, como algo que ajuda, que protege. Mas Padre Pio alertava: tudo que não vem de Deus, por mais bonito que pareça, esconde trevas. Permitir a entrada constante dessas pessoas é como deixar janela aberta à noite em bairro perigoso. Você talvez não veja ninguém entrando, mas está criando a oportunidade. Essas influências roubam paz, perturbam o sono, enfraquecem a fé da família, criam confusões inexplicáveis. E o pior, agem tão sutilmente que você nem percebe de onde vem o problema. Por isso Padre Pio insistia no uso da água benta. Não era superstição, era proteção. Ele ensinava: após visitas suspeitas, asperja água benta pela casa, especialmente nos quartos, na sala, onde aquela pessoa ficou. Insistia na presença do crucifixo nas paredes, da Bíblia aberta, da oração diária, do rosário rezado em família. Essas coisas criam barreira espiritual, um escudo que dificulta a ação das trevas. Ele contava que muitas vezes pessoas vinham ao confessionário relatando pesadelos, medos noturnos, sensações de opressão. Quando investigava, descobria que alguém ligado a práticas ocultas frequentava a casa. Quando essa convivência era cortada e a casa devidamente abençoada, os problemas cessavam quase imediatamente. Não era coincidência. Era causa e efeito espiritual. Entenda, sua casa não é lugar qualquer. É o templo da sua família. E templos precisam ser protegidos. Não se trata de ter medo. Trata-se de ter respeito pelo sagrado. Se você permite que entre alguém que pratica rituais contrários à fé, que consulta espíritos, que busca proteção em forças que não são de Deus, você compromete a proteção da sua família. E isso tem consequências reais. Chegamos à quinta pessoa. Talvez a mais perigosa porque é a mais difícil de identificar. Aquela que vive espalhando discórdia, fofoca e divisão. Padre Pio dizia algo profundo. O demônio é o grande divisor. A própria palavra diabo vem do grego diabolos. Significa exatamente isso. Aquele que divide, que separa, que causa confusão. Toda pessoa que leva intrigas, que distorce palavras, que cria suspeitas, que alimenta conflitos, colabora com essa obra de divisão. Mesmo sem perceber. O mais assustador, muitas vezes, é alguém próximo, alguém que você consideraria amigo ou até família. Ela entra e pouco depois irmãos que se amavam começam a brigar. Casais que viviam em harmonia se desentendem por bobagens. A paz desaparece. Ninguém entende por quê. Padre Pio dizia: onde há divisão constante, Deus é entristecido, porque Deus é unidade, é amor, é comunhão. Tudo que divide, que separa, que causa brigas e rupturas, vem do inimigo. Quando você percebe que determinada presença sempre deixa rastro de confusão, sempre gera mal-entendidos, sempre cria conflitos onde havia paz, precisa ter coragem de afastar essa presença, não com ódio. Padre Pio nunca ensinou ódio.
mas com firmeza, com clareza, com consciência de que proteger sua família é mais importante que agradar pessoas. Pode continuar orando por essa pessoa, pode desejar o bem dela, pode até ajudá-la de outras formas, mas não precisa permitir que destrua a harmonia do seu lar, porque uma vez que a divisão se instala, restaurar a unidade é muito difícil. Essas pessoas têm talento especial para plantar dúvidas, para criar versões diferentes da mesma história, para fazer você desconfiar de quem sempre foi leal. Jogam um contra o outro com habilidade assustadora. Quando percebe, sua casa virou campo de batalha, cada um do seu lado. A confiança quebrada, o amor esfriado. Tudo porque você permitiu que o semeador de discórdia tivesse acesso livre à sua família. Mas Padre Pio não apenas alertava, ensinava como proteger e restaurar o lar, e isso é fundamental. Não adianta só saber contra o que você luta, precisa saber como se defender, como fortalecer suas muralhas espirituais, como fazer da sua casa um verdadeiro refúgio. A primeira ferramenta, água benta. Não como amuleto mágico, como sacramental da igreja, abençoado por sacerdote com poder espiritual real. Após visitas que deixam o ambiente pesado, asperja água benta pela casa. Faça o sinal da cruz. Peça a proteção de Deus, especialmente nos quartos, na sala, onde as pessoas ficam mais tempo. A segunda ferramenta, o rosário rezado dentro do lar. Padre Pio dizia que o rosário cria verdadeiro muro espiritual ao redor da família. Não precisa ser o terço inteiro todos os dias, embora seja maravilhoso, mas pelo menos um mistério. Rezado com fé, com devoção, convidando a presença de Maria para dentro da casa. Porque onde Maria está, o mal não consegue permanecer. A presença dela afasta trevas, traz luz, restaura paz. A terceira ferramenta, confissão frequente. Padre Pio insistia com firmeza impressionante, porque uma alma em estado de graça fortalece espiritualmente toda a casa. Quando você está em comunhão plena com Deus, quando seus pecados foram perdoados, quando está limpo espiritualmente, sua presença se torna proteção para sua família, como se você se tornasse canal de graça dentro do próprio lar. A quarta ferramenta, talvez a mais poderosa, consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Padre Pio dizia que casas consagradas dificilmente permanecem sem proteção. Quando você entrega formalmente sua casa, sua família, tudo que tem a Jesus e Maria, está pedindo que eles tomem conta, que sejam os verdadeiros donos daquele lar. E onde Jesus e Maria reinam, o inimigo não tem poder. Existe testemunho forte de uma família que vivia em constantes brigas, medo e opressão. O ambiente era tão pesado que até as crianças tinham medo de ficar sozinhas nos quartos. Ninguém conseguia dormir direito. As discussões eram diárias. Parecia que nada funcionava naquela casa. Até que, em retiro espiritual, o pai teve encontro com alguém que conhecia os ensinamentos de Padre Pio. Através de discernimento, percebeu-se que uma pessoa ligada a práticas ocultas frequentava a casa regularmente. Parecia inofensiva. Era educada, simpática até, mas carregava algo muito sombrio. Quando essa convivência foi cortada, quando a família teve coragem de colocar limites, a casa foi completamente abençoada com água benta. O rosário passou a ser rezado todas as noites e a confissão foi retomada por todos. Algo extraordinário aconteceu. A paz voltou quase imediatamente. As brigas cessaram. As crianças voltaram a dormir tranquilas. O clima mudou completamente, como se uma nuvem pesada tivesse sido levantada e o sol finalmente pudesse entrar. Padre Pio dizia exatamente isso. Deus age rapidamente quando encontra coração obediente. Quando encontra alguém disposto a fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil. E o que precisa ser feito, muitas vezes, é justamente colocar limites, ter coragem de dizer não, proteger o sagrado, mesmo que isso signifique desagradar pessoas, mesmo que gere incompreensão, porque sua primeira responsabilidade não é com a opinião dos outros, é com a proteção espiritual da sua família, com a paz do seu lar,
com a alma dos seus filhos. Se você sente que sua casa precisa de paz, se reconhece que algumas dessas situações estão acontecendo, não ignore esse chamado. Não deixe para depois. Comece hoje. Reze. Abençoe sua casa com água benta. Consagre cada cômodo a Jesus e Maria. Peça discernimento ao Espírito Santo para que ele te mostre claramente quem pode e quem não pode ter acesso à intimidade do seu lar. Nem sempre a resposta virá de forma óbvia. Às vezes, virá através de inquietação no coração, de uma paz que falta, de um desconforto que você não explica. Confie nesses sinais. Padre Pio dizia que o Espírito Santo fala através da nossa intuição espiritual, através daquele sentimento que você não explica com palavras, mas sabe que é verdadeiro. Aprenda a ouvir essa voz interior. Ela te alerta, te protege, te guia. Lembre-se, colocar limites não é falta de amor, é proteção espiritual, é responsabilidade, é cuidado com aquilo que Deus te confiou. Sua casa, sua família, seus filhos não são menos importantes que o sentimento de quem quer que seja. Você tem direito e dever de protegê-los. E quando faz isso com fé, com oração, com os sacramentais da igreja, com orientação do Espírito Santo, Deus honra essa decisão. Envia seus anjos para guardar sua casa. Coloca manto de proteção sobre sua família. Se este ensinamento falou com você, se tocou seu coração de alguma forma, quero pedir algo importante. Escreva nos comentários: eu consagro minha casa a Deus. Não faça isso como comentário qualquer. Faça como oração verdadeira, como compromisso espiritual. Quando escreve essas palavras com fé, está declarando publicamente que sua casa pertence a Deus, que é Ele quem reina ali. Se tem pedidos de oração, se há intenções no seu coração, se precisa de intercessão para situações específicas da sua família, coloque também nos comentários. Vamos formar corrente de oração. Quando nos unimos, quando levamos uns aos outros diante de Deus, algo poderoso acontece. A força da oração comunitária é real, é transformadora. Agora quero fazer pedido especial. Se este vídeo está ajudando você, se esses ensinamentos estão trazendo luz para a sua vida, preciso do seu apoio para continuar levando essa mensagem adiante. Deixe seu like. Esse gesto simples ajuda mais pessoas a encontrarem este conteúdo. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa proteger o próprio lar. Pode ser familiar, amigo, alguém da sua comunidade. Se quer fazer parte dessa missão de forma ainda mais profunda, considere se tornar membro do canal. Seu apoio nos permite continuar produzindo conteúdos que fortalecem a fé, que trazem os ensinamentos dos santos, que ajudam famílias a encontrarem paz e proteção espiritual. Juntos, somos mais fortes. Juntos, podemos levar esperança para muito mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir esses alertas de Padre Pio. Talvez essa pessoa esteja passando exatamente por isso: casa sem paz, conflitos constantes, ambiente pesado que não se explica. Este vídeo pode ser o início da restauração para ela. Pode ser a chave que faltava para que entenda o que está acontecendo e saiba como se proteger. Lembre-se sempre, uma casa protegida pela oração se torna refúgio de paz, mesmo em meio às maiores batalhas espirituais, mesmo quando o mundo lá fora está caótico, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Sua casa pode ser porto seguro, lugar onde você respira, onde descansa, onde encontra Deus. Mas essa proteção não vem por acaso. Vem através da vigilância, do discernimento, da oração constante, do uso dos sacramentais, da coragem de proteger o sagrado. Vem quando você entende que sua casa é território espiritual que precisa ser guardado, defendido, consagrado. Que Padre Pio interceda por você e por sua família, que te dê sabedoria para discernir quem deve entrar e quem deve ficar de fora, que te dê coragem para fazer as escolhas certas, mesmo quando forem difíceis, e que sua casa seja sempre lugar de paz, de amor, de presença de Deus, lugar onde os anjos habitam, onde Maria é bem-vinda, onde Jesus reina como Senhor de tudo. Vá em paz, proteja seu lar. E nunca se esqueça,
Você não está sozinho nessa batalha espiritual. Padre Pio está intercedendo por você. Nossa Senhora está cobrindo sua família com seu manto. E Deus, que é fiel, jamais abandona aqueles que confiam nele e buscam viver segundo sua vontade. Que a paz de Cristo reine no seu lar, hoje e sempre.